E nós estamos no capítulo 7 de Mateus. Começamos hoje, agora, o capítulo 7 de Mateus. E Deus permitindo, até o final do mês de março, concluiremos Mateus capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 6. Um texto muito conhecido e às vezes mal utilizado, mal interpretado. Deixa eu tirar esse negócio aqui para eu me organizar com as minhas bagunças. Muito bem, Mateus 7 de 1 a 6. Nossa mensagem hoje é julgue justamente, ou eu pus dois temas, ou pare de criticar. Então nós temos essas duas formas aí de analisar ou ver o texto, embora uma esteja ligada à outra naturalmente. Então nós estamos aí caminhando para o final, do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versos de 1 a 6. Você pode permanecer assim. Eu não estou com a NAA hoje, eu estou aqui com a NVI, porque a minha NAA, só Deus sabe aonde está. Eu não encontro a bendita, então eu estou já quase comprando outra, porque eu não estou achando a minha, já 2 semanas que eu não encontro. Não sei se eu larguei em algum lugar que eu fui, não sei onde deixei, não sei onde deixei minha nova Almeida atualizada, mas não tem problema, é só arrumar outra aí, a gente volta a usar. Muito bem, diz assim, a versão não vai ser muito diferente, a NVI diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela leitura da tua palavra, que é viva e eficaz, que transforma os nossos corações e as nossas mentes. E agora pedimos que durante a exposição dessa tua palavra, o Senhor fale aos nossos corações, que sejamos ensinados e edificados pela tua verdade nesta noite. Por meio de Cristo oramos. Amém. Muito bem. Como acontece com todos os demais elementos do Sermão do Monte, como nós já falamos anteriormente, a perspectiva da passagem é dada em contraste com a perspectiva dos escribas e dos fariseus. Todo o Sermão do Monte, na verdade todo o Novo Testamento, os Evangelhos, nós vamos ver sempre essa perspectiva de Jesus em contraste com os escribas, com os fariseus, com os saduceus, com esses grupos que estão ali sempre em volta de Jesus, ou uma perspectiva contra o Império Romano que a gente vai encontrar ali. Então a gente vê esses contrastes quando a gente observa e vê isso, especialmente nos Evangelhos. Os escribas e fariseus, como uma forma de gente trazer uma ideia única aqui, eles eram hipócritas, cuja autojustiça estava em oposição direta à verdadeira justiça de Deus. E aqui a comparação é na área das relações humanas. Nos 6 primeiros versos, de 1 a 6, o aspecto aqui é negativo, um espírito de julgamento hipócrita. Os 6 versos seguintes, de 7 a 12, o foco está no aspecto positivo, contrastante de um espírito que é humilde, confiante e amoroso. Então, na verdade, o texto completo, ou como a gente chama a perícope completa, ela seria do verso de 1 a 12, porque ele vai fazer os dois lados, ou os contrastes aqui. Então esses 12 versos, eles formam um somatório divino de todos os princípios corretos nas relações humanas.
E se você olhar o verso 12 do capítulo 7, ele termina essa parte dizendo: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Então, mas isso vai ficar para a semana que vem, tá bom? Fiquem em paz aí. Então, quando um indivíduo ou um grupo de pessoas desenvolvem suas próprias normas de religião e de moralidade, eles inevitavelmente julgam todos os outros pelas crenças e pelos seus próprios padrões. Então é criado um sistema religioso, um sistema, um grupo, onde a pessoa tem as suas próprias normas, a sua própria norma da religião, a sua própria norma da moralidade. Então ele vai medir o outro a partir da sua perspectiva. Ele vai olhar para o outro a partir daquilo como ele enxerga que as coisas devem ser, ou a partir daquilo que ele criou. E juntamente com os muitos outros pecados gerados pela justiça própria, os escribas e fariseus tinham tornado o julgamento opressivo. Eles olhavam de maneira orgulhosa para todos os que não faziam parte do seu sistema. Eles eram sem misericórdia, implacáveis, cruéis, cheios de censura, cheios de falta de compaixão, falta de graça. A avaliação que eles faziam dos outros eram baseados nos aspectos do seu sistema hipócrita, era baseada em aparências, no exterior, de maneira superficial. Eles viviam de se justificar aos olhos de outros homens, mas Jesus vai dizer-lhes que o seu julgamento, o julgamento deles, era totalmente contrário à vontade de Deus e era detestável diante dele. O retrato clássico do julgamento hipócrita é dado na parábola do fariseu e do publicano. Quantas vezes eu já citei a parábola do fariseu e publicano aqui durante essas mensagens do Sermão do Monte? Quantas vezes já foi citado esta parábola? Por quê? Porque ela é o epítome de como a hipocrisia havia dominado o sistema religioso dos judeus. Toda vez que eu leio esse texto, me chama muita atenção quando ele fala: o fariseu de pé estava orando de si para si mesmo. De si para si mesmo. E olha a oração dele: ó Deus, graças te dou, porque não sou como as outras pessoas, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo o que eu tenho. Essa era a oração do hipócrita, uma oração de si para si mesmo. Deus, eu sou bom. Deus, eu não tenho defeitos. Deus, eu faço tudo certo. E ele então mede o publicano que está ali a partir da sua perspectiva do que é ser correto diante de Deus. Para o fariseu ali que estava orando, o que era ser correto diante de Deus? Era não roubar, era não adulterar, era não ser injusto, era jejuar, era dar o dízimo. Então esse era o padrão que ele tinha para medir o outro. Então se ele olhasse para o Wilson e falasse: bom, o Wilson não dá o dízimo, eu dou, então eu sou melhor do que ele. Esse era o padrão que ele estava medindo. Mas o publicano, estando em pé à distância, nem sequer levantava os olhos dos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E como é que Jesus conclui esta parábola? Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, em vez do outro. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Um corolário indissociável de justificar a si mesmo é condenar os outros. A partir do momento em que eu quero me justificar, então para eu me justificar eu condeno o outro.
Eu mostro o outro como exemplo do que é errado para falar que eu estou certo. E é isso que acontece aqui. E os fariseus faziam isso sempre. Quando alguém se eleva, ele está reduzindo os demais. Os fariseus gostavam de se levantar ou ser altos aos seus próprios olhos, inclusive atuando como juízes espirituais ao condenar os outros. Essa passagem, irmãos, que nós lemos para a nossa meditação hoje, ela erroneamente tem sido usada para sugerir que os crentes nunca devem avaliar ou criticar ninguém por nada. Nosso tempo que nós vivemos, é um tempo que odeia absolutos, especialmente quando os absolutos são teologais e morais. A interpretação simplista fornece uma fuga conveniente do confronto. Como membros de uma sociedade moderna, incluindo muitos cristãos professos, há uma tendência de resistir ao dogmatismo e às convicções fortes sobre o que é certo e o que é errado. Muitas pessoas preferem falar de amor como se tudo se incluísse nisso. E aí hoje nós temos aí um aumento do ecumenismo em nome da unidade e tantas outras coisas. Para o religioso moderno, as únicas doutrinas que vale a pena defender são as doutrinas que falam de amor, e aquilo que é conflitante deve ser tirado fora. Uma igreja, conta John MacArthur, foi à procura de um pastor que enfatizava a santidade em vez da doutrina. Alguns dizem que a doutrina divide a igreja. Por conseguinte, toda a doutrina, pelo menos tudo o que pode causar discordância ou o que pode ser divisivo, deve ser eliminado por causa do objetivo maior de unidade e de comunhão. Isso é o que dizem, tá bom? Nós não defendemos isso não. Doutrina correta não é só compatível, irmãos, com a verdadeira santidade, unidade e comunhão, mas a doutrina correta é absolutamente necessário para que exista na igreja santidade, unidade e comunhão. Não há como haver na igreja uma verdadeira santidade, uma verdadeira unidade, uma verdadeira união a parte da doutrina correta. Apenas a doutrina bíblica vai nos levar a isso. Em muitos círculos, inclusive evangélicos, aqueles que sustentam convicções fortes e que as defendem e confrontam a sociedade e a igreja são marcados como violadores da ordem de não julgar. E aí, quando a gente fala alguma coisa contra alguma doutrina espúria que é pregada, fala: não julgue, não julgue. Nenhum momento da história, irmãos, nem da igreja, nem do antigo Israel, a verdade ficou de fora por causa de um conflito. Devemos defender sempre a verdade. Os profetas no Antigo Testamento foram ousados e muitas vezes polêmicos, mas eles não deixaram de falar. Eles resistiram muitas vezes por parte do próprio povo de Deus, que não queria ouvi-los, rejeitavam a verdade. A reforma no século XVI eram homens de forte convicção doutrinária, por isso ela veio acontecer. E toda reforma, irmãos, é necessária quando a vida espiritual e quando a vida moral está baixa. E todo impulso do Sermão da Montanha, irmãos, é mostrar a completa distinção entre a verdadeira religião e a falsa religião, entre a verdade espiritual e a hipocrisia espiritual. Jesus coloca padrões perfeitos e santos de Deus ao lado dos padrões profanos e hipócritas dos escribas e fariseus, e declara que aqueles que seguem as normas profanas e hipócritas não têm parte no reino de Deus.
o sermão mais controverso, ou o sermão que traz maior julgamento, foi pregado por Jesus. E esse mesmo Jesus diz aqui no capítulo 7: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Se este maior sermão que o nosso Senhor ensina para nós, ou prega para nós até hoje, ensina os seus seguidores a serem exigentes, perceptivos na verdade, que acreditam na verdade, que lutam pela verdade, que julgam entre a verdade e a mentira, entre o interno, o interior e o exterior, entre a realidade e a farsa, entre a verdadeira justiça e a falsa justiça, entre o caminho de Deus e qualquer outra forma de caminho. Se Jesus faz isso, Ele também não vai dizer para nós não fazermos isso, mas nós vamos ver isso da maneira correta como fazer. Porque alguns versos depois, o próprio Senhor Jesus, no verso 15 do capítulo 7, diz: cuidado com os falsos profetas. Se Jesus fosse, não, tudo é amor, não, deixa os falsos profetas pregarem o que eles quiserem, não tem problema, temos que amar. Não, Jesus diz: cuidado com os falsos profetas. Em outras palavras, irmãos, quando julgamos aquele que fala em nome de Deus, nós temos que julgar a partir do que as Escrituras nos diz. Jesus nos ensina no capítulo 18 de Mateus, versos 15 a 17, ele diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou outros dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano, ou gentil e publicano. Ou seja, Jesus não diz apenas ame, não, confronte o pecador, confronte o erro, mas da maneira correta, da maneira que a Bíblia ensina. Paulo diz aos crentes de Roma, ele diz: rogo-vos, irmãos, deixa eu ler aqui no texto bíblico, porque eu pulo umas partes quando eu escrevo aqui o texto, irmãos, e tem textos que são interessantes nós fazermos a leitura dele. Romanos 16, 17 e 18, Paulo diz o seguinte: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino de vocês, ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Em 1 Coríntios 5:11, também o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. As ordens aqui, irmãos, há um certo tipo de julgamento acontecendo, mas a partir da maneira correta. Toda a mensagem que ouvimos deve ser julgada pela solidez da doutrina bíblica. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 8, é um texto que eu gosto muito, ele diz: ainda que um anjo do céu, ou um anjo de Deus, vos pregue um outro evangelho, ou nós, um anjo de Deus, ou nós, vos pregue um outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Não ouçam, rejeitem.
João, na segunda carta, diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, não lhe saúde. Quem o saúda participa das suas más obras. Não repreender, irmãos, o pecado é uma forma de ódio e não de amor. Recusar-se a avisar uma pessoa sobre o seu pecado é tanto falta de amor como a recusa de avisar alguém sobre uma doença grave que ele pode ter. A pessoa que não avisar um amigo sobre o seu pecado não pode reivindicar o amor como motivo para isso. Mas o que Jesus está falando aqui no capítulo 7, verso 1, que nós começamos a meditar aqui hoje, Jesus está falando do julgamento egoísta, hipócrita, de uma condenação sem misericórdia para com os outros, que era praticado pelos escribas e fariseus. A principal preocupação deles não era ajudar outros a saírem do pecado para a santidade, mas condená-los ao julgamento eterno por causa de ações e atitudes que não enquadravam-se nas tradições humanas dos escribas e fariseus. Eu não posso condenar alguém por ela não crer num distintivo ou numa posição que nós batistas temos, por exemplo. Aí eu sou batista e eu tenho uma posição diferente de um outro grupo, como batista, mas que não é uma doutrina. Estou tentando aqui pescar alguma coisa na minha mente, mas bom, por exemplo, vamos pensar aqui, não é nenhuma doutrina batista, mas digamos, eu não estou de terno e gravata aqui pregando hoje. Domingo passado eu preguei de terno e gravata lá na igreja que eu cresci, porque lá o pastor prega de terno e gravata, o meu pastor pregava de terno e gravata e tudo mais, né? Lá em Presidente Prudente, quando eu fui pastor lá, eu tinha que pregar, até em culto de adolescente eu tinha que usar terno e gravata, todas essas coisas, né? Faz parte. Agora, digamos que eu fosse assim até hoje e tivesse ser obrigado a quem pregar aqui, pregar de terno e gravata, ok? Eu não posso julgar o irmão que prega de camisa polo e calça jeans, ou camiseta e calça jeans, por causa disso. Não posso falar que ele está errado em pregando, ou usar um moletom, né? Eu não posso julgar alguém por causa disso. Porque isso é da minha prática. Presidente Prudente, irmãos, era tão quente que eu estava lá, eu nem era pastor lá ainda, eu fui pregar numa congregação, e estava tão quente que eu tirei o terno, né? Tirei o paletó e coloquei lá no canto, fiquei só com a gravata, camisa. Aí eu falei: irmãos, desculpa, eu sei que os irmãos estão acostumados, mas eu não aguento um calor desse, ficar com esse negócio. E eu falei: tem mais, não é ele que prega, quem prega sou eu. Então deixa ele ali quieto que ele não vai pregar, né? Aí quando eu fui convidado para eu pregar de terno e gravata, colocaram o ar-condicionado dentro da congregação para que eu usasse sempre terno e gravata. E ainda assim, irmãos, eu, rebelde, não usava na congregação terno e gravata, né? Não dava, é muito quente, irmãos, muito quente. Eu tenho problema com calor, né? Quem me conhece sabe, eu sofro com o calor, né? Tem muitos irmãos de blusa aqui hoje, né? E eu tô transpirando aqui na frente, irmãos, eu tô com calor, né? Tô com calor, mas pode deixar o ventilador desligado, não se preocupe, né? Porque senão os outros irmãos, a maioria vai reclamar, né, do ventilador ligado. Então relaxa. Mas eu tenho problema com calor, né? Eu sofro com ele. Mas eu não posso julgar alguém por essa atitude, porque isso é só uma tradição humana. Só uma tradição humana. A palavra julgar aqui, a palavra crino, significa basicamente separar, escolher, selecionar ou determinar. Ela tem uma dúzia de nuances e significados que você vai decidir através do contexto. E na presente passagem, Jesus está se referindo ao julgamento
dos motivos do ser humano, dos motivos que um ser humano pode saber do outro a partir de formas externas. É o que Paulo fala lá em Romanos 14:13, portanto deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. E lá em Romanos 14 a discussão é sobre dias e festas. Tem irmão que guarda dias, tem outro que não guarda. Tá bom, Paulo fala, tá bom, tem uns que não comem a carne, tem outros que comem, tá bom também. Por causa do irmão mais fraco, não coma a carne lá, tá bom, né? Não come a carne sacrificada. E olha que briga, né, irmãos? As carnes eram sacrificadas aos ídolos, e aí alguns crentes estavam comendo essa carne, e alguns irmãos estavam escandalizados com aquilo, e Paulo falou, quem come, come, quem não come, não come. Por causa do mais fraco, não coma também. Eu me lembro que eu era criança e tinha festa de Cosme e Damião lá na rua de casa, né? E aquele monte de bolo, doce, aquelas coisas tudo gostosas. Minha mãe não deixava mais nem eu ir para a rua, né? Eu comia escondido às vezes na casa de um amigo, né? O docinho de Cosme e Damião. Minha mãe falou que não podia, que era do diabo aquilo, né? Tá certo, não está totalmente errado. Mas depois que eu cresci um pouquinho, eu aprendi que era só eu pegar aquele docinho, orar, agradecer a Deus porque aquilo veio de Deus e comer deliciosamente aqueles doces, irmãos. Tem gente que talvez vai me ouvir e falar assim, pastor, tá amarrado, né? Agora, se o irmão não vai lá e não come o doce de Cosme e Damião, tá bom, irmão, amém, sem problema nenhum. Não tem problema. Se você acha que é pecado, eu não vou comer por causa de você. Se você chegar para mim e falar, pastor, é pecado, tá bom, irmão, então eu não vou comer mais o doce de Cosme e Damião. Apesar que hoje o pessoal nem faz, tá tudo tão caro, né? Que acho que o coitado do Cosme e do Damião não tá recebendo mais nem aquele pedacinho de bolo que eles colocavam para eles lá, né? E aí contavam a história que punha lá de um dia para o outro, quando amanhecia no outro dia o bolo tinha sumido, né? Eu ficava horrorizado com aquele negócio, né? Eu falava, mas você acha que alguém levantava à noite e comia o bolo lá do Cosme e do Damião, né? Mas se alguém chegar e falar, não como, tá bom, então não como, não tem problema. Por causa da consciência do outro irmão, eu não vou comer. Eu vou respeitar a consciência do meu irmão, não vou comer, tudo bem. Mas não ficar, não pôr tropeço para os irmãos por causa dessas coisas. Muito bem, irmãos, pode ficar tranquilo que a introdução é longa, mas os pontos são curtos hoje, né? A introdução é mais longa do que a pregação em si. É interessante, irmãos, que o próprio Deus, que é onisciente e sabe todas as coisas, antes dele fazer um julgamento, por exemplo, alguma coisa que envolve consequência grave, lá em Gênesis 11, quando ele vai ver o que está acontecendo em Babel, ele desce para ver o que está acontecendo. Ele diz lá, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, diz lá em Gênesis 18, eu descerei agora para ver se eles têm feito inteiramente de acordo com o seu clamor, que é vindo até mim. Próprio Senhor, deixa eu ir lá olhar. Ele sabia o que estava acontecendo, mas antes dele destruir, é como se ele falasse, eu vou olhar, eu vou confirmar aquilo que eu já sei e vou destruir. E Jesus aqui, o que ele proíbe, irmãos, é o julgamento hipócrita, apressado, sem misericórdia, prejudicial, e com base nos padrões do conhecimento humano. E ele dá 3 razões pelas quais o julgamento é pecaminoso. Ele revela uma visão errônea de Deus, uma visão errônea dos outros e uma visão errônea de nós mesmos. Em primeiro lugar, e como eu disse, os pontos são mais curtos do que a minha introdução. Metade do sermão, um pouco mais da metade, foi a introdução, tá bom? Isso quer dizer que talvez tenhamos mais 20 a 25 minutos nestes 3 pontos.
Em primeiro lugar, então, versículo 7:1, uma visão errônea sobre Deus quando julgamos. Não julguem para que vocês não sejam julgados. O julgamento injusto e impiedoso é proibido em primeiro lugar porque manifesta uma visão errada de Deus. Com a frase, para que não sejais julgados, Jesus lembra aos escribas e fariseus que eles não são a corte final do julgamento. Julgar os motivos de outra pessoa ou amaldiçoar outra pessoa por aquilo que eles fazem é brincar de Deus. João 5,22 diz: pois nem mesmo o Pai a ninguém julga, mas deu todo o julgamento ao Filho. Naturalmente que durante o reino milenar, Cristo vai compartilhar conosco um pouco desse julgamento, mas até aquele momento nós não podemos tomar o papel de juiz, porque se tomarmos o papel de juiz, estamos blasfemando contra Deus. Paulo, lá em Romanos 14, fala: quem és tu que julgas o servo alheio? Exceto, irmãos, naturalmente, quando a falsa doutrina é ensinada, quando os padrões antibíblicos são ensinados, ou as pessoas vivem, é óbvio que nós temos que repreender e mostrar a verdade. Isso é óbvio. Os bereanos, eles olharam o que Paulo pregava e confirmavam com as escrituras. Isso não é julgamento hipócrita. Isso é uma avaliação correta do que as escrituras dizem a partir do que o pregador está falando. Se eu estiver pregando aqui, os irmãos falam assim: não, o pastor está ensinando mentira. Se eu chegar aqui e pregar, falar aqui: irmão, Jesus não é Deus, pode jogar pedra em mim, irmãos, não é? Pode me apedrejar ou jogar banco, qualquer coisa, né? Eu estaria ensinando uma heresia, uma mentira para os irmãos, e aí eu tenho que ser condenado na minha mentira e no meu engano, porque eu estou ensinando algo que a Bíblia ensina ao contrário. Então, na verdade, nós não estamos julgando uma pessoa, mas julgando o padrão antibíblico, o ensino que é anti-Deus. Tiago nos adverte: aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, você não é um observador da lei, mas juiz dela, e há apenas um legislador e juiz, aquele que é capaz de salvar e destruir. Mas quem é você que julga o teu próximo? Veja que Tiago está falando julgar o irmão, está falando de outro crente, está falando de alguém que é fiel ao Senhor tal qual você. Tal julgamento é uma blasfêmia, porque estabelece um homem como Deus. Quando eu julgo os motivos de alguém, quando eu julgo uma atitude de alguém que não é uma atitude antibíblica, mas eu falo contra aquilo de uma maneira injusta, eu estou tomando o lugar de Deus para ser o juiz e condenando sem piedade, porque aquilo que é o meu padrão do que é correto ou do que se deve fazer. Se eu tenho um padrão de criação de filhos, por exemplo, eu tenho meu padrão. Talvez alguns julguem errado meu padrão, mas é meu padrão, ok? É o que eu acho que é correto. Não estou dizendo aquilo que a Bíblia fala sobre criação de filhos, eu vou manter, mas eu tenho um padrão sobre a forma como eu acho que eu devo criar meu filho ou filhos, se Deus os der. Eu tenho um padrão. Talvez você discorde do meu padrão, ok, beleza, tudo bem, não tem problema, eu vou conviver com você tranquilamente. Você tem um outro padrão e para mim tá bom o seu padrão, não tenho nenhum problema com isso. Tem pais que não gostam do filho descalço correndo, o meu é difícil de estar calçado, o meu é difícil. Você vê ele calçado, você pode levantar a mão e falar: o milagre está acontecendo aí, né? Acaba o culto, ele tira o tênis e sai correndo descalço, para cima e para baixo, irmãos. Nunca briguei com ele por causa disso.
para mim não tem problema. Talvez para outros, imagina que o filho vai correr descalço. Quem está certo? Eu ou você que não deixa o seu filho ficar descalço? Ninguém está certo, ninguém está errado, irmãos, está tudo bem. Ele está só descalço. E o outro fala, tá bom, um está ganhando anticorpos, o outro não, né? Talvez ele ganhe doença, o outro não também. Então, tem todos os lados, né? Estava conversando com o Anderson, né? A gente estava conversando hoje de manhã ali, né? Quando eu era criança, eu vivia com o dedão estourado, né, do pé, porque eu jogava bola na rua descalço, né? Chutava a guia toda hora, né? Porque eu nunca acertei a bola, então eu acertava a guia, pelo menos alguma coisa tinha que acertar. Então acertava a guia, e o tampão do dedo vivia estourado. Mas não era só eu não, um monte de moleque na rua, né? E a gente bebia água da mangueira, a tia lá estava lavando a rua, na calçada, a gente chegava assim, tia, deixa eu tomar água. Aí pegava a mangueira lá, um punha a boca na mangueira, o outro também ia lá e punha a boca na mangueira. Está todo mundo vivo, irmão, né? Todo mundo bem, né? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. A gente quebrava a vida, a casa dos vizinhos, e irmão, se eu contar minha história, eles vão falar assim, Senhor, o Senhor é bom demais. Eu não sou padrão para falar de bagunça de criança nenhuma, né? Até os 5 anos eu fui uma criança muito comportada. Depois dos 5, vocês qualquer dia pergunte para minha mãe como é que foi o comportamento do seu pastor, né? Talvez ela conte. Mas estou dizendo que eu estava certo, não, né? Mas só estou mostrando, irmãos, que padrões humanos são padrões humanos. E cada um vai ter o seu jeito. Eu não posso julgar por causa disso. Se eu faço isso, eu estou tomando o lugar de Deus. Deus não nos chamou, Deus o Salvador não nos chamou para que examinemos as pessoas de acordo com as minhas pressuposições exigentes, mas renunciar à tentação presunçosa de ser Deus. Não quer dizer, irmãos, que eu nunca julguei ninguém pelos meus padrões. Já fiz isso e ainda faço, mas é pecado. É pecado. Quando eu acho que o meu padrão é o correto sobre o padrão do outro, e estou dizendo de algo que não é doutrina, não estou dizendo que é doutrina, irmãos. Aí a gente briga, aí a gente vai defender até a morte, porque eu estou defendendo a palavra de Deus e a verdade. E estou falando das doutrinas centrais das Escrituras. Existem as doutrinas periféricas. Tem um amigo agora que ele é batista de nascimento e tudo, a vida inteira numa igreja batista. Ele mudou para uma cidade, ele procurou uma igreja batista. Tem igreja batista, mas as igrejas batistas elas são terríveis, né? E ele começou a frequentar uma igreja presbiteriana. Para ele ser membro da igreja presbiteriana, ele tem que batizar a filhinha dele de 4 anos, 4, 5, sei lá, né? E ele me ligou não, mandou mensagem para mim e falou: pastor, o que você acha? Aí eu falei: isso vai alterar sua fé? Isso vai mudar sua perspectiva de Deus? Isso vai mudar sua perspectiva de salvação? Isso vai mudar? Aí ele falou: não. Eu falei: então batiza. Batiza tua filha, ué. Nós não somos a favor do pedobatismo. Mas vai mudar a salvação de alguém isso? Não. A não ser que a pessoa batize um infante achando que está batizando para ele ser salvo. Aí já criou-se um problema sério, né? Então ele vai batizar. Ele me convidou para ir, inclusive, no batismo, né? Da menina. Aí até brinquei com ele: quer que eu seja padrinho? E lá em São José do Rio Pardo tinha um ditado, né? Por causa do santo a gente beija a pedra, né? Aí eu até brinquei com ele com esse ditado. Eu falei: você vai ser membro da igreja, ele gosta de servir, e é uma igreja séria, a gente conhece a igreja presbiteriana, né? E ele vai para lá. Eu falei: tá bom. Isso para mim é periférico. Agora, eu não vou batizar criança aqui na igreja batista, de jeito nenhum. Por isso que eu sou batista, né? Eu sou batista. Mas a Jéssica batiza em casa, ela tem lá ela tem o próprio divino ao lado dela para fazer isso, né? Esse negócio de presbiteriano, irmãos, ouvi uma história, tem nada a ver com a pregação, né?
Mas eu vi uma história que um cara foi pregar, né, e alguém contou, acho que conhecia a pessoa, sei lá. Ele foi muito sarrista, né, e ele foi pregar numa igreja de um amigo dele que era presbiteriano. E aí colocaram um copo de água para ele lá, enquanto ele estava pregando. Aí ele foi beber água e falou: irmãos, eu posso beber água ou vai ter batismo? Naturalmente que era uma brincadeira ali e tudo, né? Mas isso não altera a fé. Então, quando a gente tem uma visão errada de Deus, em segundo lugar, nós vamos ter uma visão errada das pessoas. Versículo 2 diz: pois da mesma maneira que julgarem, vocês serão julgados, à medida que usarem, também será usada por vocês. A maioria das pessoas se sentem livres para julgar os outros, porque eles erroneamente pensam que de alguma forma são superior aos outros. E os fariseus pensaram que eles estavam isentos de julgamento, porque eles acreditavam que o padrão deles era o padrão perfeito para medir os outros, maior até do que os padrões divinos. O problema é que eram apenas padrões humanos, que eles tinham estabelecido, muito aquém da lei santa e da perfeita vontade de Deus. Jesus diz que Deus nos julgará com o mesmo tipo de julgamento com o qual julgamos os outros. E isso deve nos fazer temer e tremer, irmãos. Deus vai me julgar de acordo com o padrão que eu julguei os outros. Deus me julga a partir com a mesma régua que eu medi. Eu vou ser medido. Eu vou ser medido. Quando afirmamos que o nosso julgamento, pelo nosso padrão de conhecimento, Deus vai nos julgar, irmãos, a partir de um julgamento justo, mas com a mesma forma que eu julguei os outros. É o mesmo princípio que o Tiago nos adverte quando ele fala: não quereis muitos de vocês serem mestres, porque vocês vão ser julgados com mais severidade. Quanto mais luz eu tenho, maior será o meu julgamento. Quanto mais conhecimento Deus me dá, maior é o meu julgamento. Naturalmente, irmãos, que para um incrédulo eu falo que quanto mais um incrédulo ouvir do Evangelho, quanto mais o incrédulo participar de cultos, quanto mais o incrédulo aprender da palavra de Deus e ele continuar rejeitando Cristo, maior será o julgamento dele. Melhor é que ele tivesse ouvido pouco, porque com pouca rejeição ele teria menor julgamento. Embora o menor julgamento no inferno eu não queria nem estar perto, né, irmãos? Mesmo assim. Então a gente indica livros aqui: quanto mais você lê, mais você conhece, Deus vai te cobrar mais, porque Ele te deu mais luz, mais conhecimento, você vai ter maior julgamento também. Quanto muito se dá, muito também será cobrado, será exigido. Lá em Romanos 2, 1 e 2, Paulo fala, né? Você é inexcusável quando você julga alguém, algo que você condena, e pratica as mesmas coisas. E nós sabemos que o juízo de Deus é contra os que tais coisas praticam. Deus não tem padrões duplos, irmãos. Criticar injustamente ou condenar sem piedade, julgamos a Deus. Julgamos a Deus e damos a impressão que nós mesmos estamos acima de qualquer crítica e julgamento. É interessante, né, irmãos? Muitas pessoas que gostam de criticar não gostam de ser criticados, porque eles acham que são o padrão para tudo. O julgamento, irmãos, é como um bumerangue, né? Um bumerangue que você joga, ele retorna. O julgamento é a mesma coisa. O julgamento hipócrita, irmãos, ele se torna a sua própria forca, assim como a forca de Amã, aquela que ele tinha erguido para executar Mordecai, um inocente. Lá em Esther capítulo 7 nós temos essa história. Amã preparou uma forca para enforcar Mordecai. Quem acabou enforcado na sua própria forca foi
Amã. Quando criticamos ou julgamos alguém da maneira injusta, nós estamos sendo como Amã, e vamos acabar nos enforcando na nossa própria forca. Por isso temos que tomar cuidado, irmãos. Na antiga Pérsia conta uma história que um certo juiz corrupto aceitou suborno para dar um falso veredito, e quando descoberto ele foi condenado e executado, e a pele do juiz foi usada para cobrir uma cadeira, aonde todos os demais juízes se sentavam para julgar, como um lembrete de que o julgamento injusto, perverter a justiça, teria consequências. O padrão da medida, irmãos, que nós julgamos, será usado contra nós. E uma visão errônea de nós mesmos, versículos 3 a 5, ele diz: por que você repara no cisco que está por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quando julgamos criticamente, também manifestamos uma visão errônea de nós mesmos. E todas essas três ideias estão conectadas. É interessante, irmãos, que quando Jesus diz aqui: porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, eu acho que essa tradução não é uma boa tradução, embora a gente tenha sempre essa tradução de cisco, mas a palavra grega karphos, ela fala não fala de uma poeira, mas ela fala de um caule ou de um galho pequeno, ou de uma mancha. A tradução seria mancha, a tradução exata da palavra. Então, cisco aqui não está falando de uma poeirinha que entrou no seu olho. Na verdade, está falando de um pequeno pedaço, ou de uma lasca que está no olho da outra pessoa, que é pequeno em comparação a uma trave, trave que está aqui a tradução, né? Deixa eu olhar aqui, viga, né? Ou com uma viga que está no seu, é muito menor. Mas o que Jesus está contrastando aqui não é entre o pequeno e o grande, mas entre o grande e o gigantesco, entre uma falha grande e uma falha gigante. Não é entre uma falhinha e uma falha grande. Então essa palavra cisco, ainda mais na tradução do português, cisco para a gente todos nós já caiu uma poeirinha, um negocinho, um grãozinho de areia no nosso olho. A gente fica com aquele negócio incomodando, e a gente quer tirar aquilo lá. Quando a gente é criança, a mãe manda a gente abrir o olho assim, ela vem e sopra, né, para aquilo sair. Pelo menos no meu tempo era assim que fazia, né? Não sei hoje como que é. Eu acho que hoje põe colírio, sei lá, né, lava. Na minha época era raiz, né? Então a mãe ia lá, puxava assim o olho da gente e dá aquela soprada, vinha cuspe, vinha tudo, uma bênção, irmãos, glória a Deus. Estou vivo até hoje, irmãos, estou vivo até hoje. Minha mãe fez isso várias vezes comigo. Então Jesus não está comparando entre algo pequenininho e algo grande. Ele está falando entre algo grande e algo enorme. Então o pecado do crítico é muito maior do que o pecado da pessoa que ele está criticando. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você criticar o pecado do outro e não olhar para si mesmo é maior do que o pecado dele. É maior do que o pecado dele. Então, na verdade, irmãos, o que Jesus nos ensina é que o pecado ele vai sempre nos cegar, nos levar à autojustiça. E aí nós olhamos para o outro e queremos olhar para o outro e nos justificar em cima do erro do outro, o que isso nos torna ainda mais pecadores e nos torna como alguém que quer ser como Deus. E o que Jesus está nos ensinando é como é que você pode tirar o cisco ou o pequeno pedaço que está no olho dele, se você não tirou o que está no seu. E para nós concluirmos, irmãos, o equilíbrio certo aqui
final do versículo 5 e versículo 6, não dê o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, vocês pisarão e voltarão, pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. A pessoa que tem a mente e a atitude do reino do cidadão, a pessoa que é pobre de espírito, que é humilde, que tem fome e sede de justiça, será a pessoa que, primeiro de tudo, chora sobre o seu próprio pecado. E quando ela faz isso, então ela pode olhar para o outro com um coração aberto e ajudar a tirar aquele pequeno pedaço que está atrapalhando a visão do outro. Ele não olha o pedaço que está no olho do outro como algo que é pior do que ele. Não. Aquela mancha é retirada porque eu sei o quão eu sou pecador e como eu também tenho que ajudar aqueles que estão vivendo de maneira errada. O equilíbrio certo de humildade e prestimosidade é refletido lá no Salmo 51, quando Davi ora, em primeiro lugar, ele diz: cria em mim um coração puro e renova-me dentro de mim um espírito inabalável. E aí ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. E então ele pode dizer: então eu ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores serão convertidos. Antes de Davi falar, eu vou ensinar aqueles que estão transgredindo, ele fala: primeiro cria em mim, ó Deus, um coração puro. Primeiro muda o meu coração. Primeiro muda a minha vida, para que eu possa ajudar o outro. Jesus disse a Pedro, quando ele tinha na sua deserção moral, ele fala: Pedro, você vai poder fortalecer os seus irmãos, mas primeiro você vai ser testado. Irmãos, quando confrontamos o pecado dos outros, devemos fazer com mansidão e não com orgulho. Não devemos desempenhar o papel de juiz como se nós fôssemos Deus, não o papel de superior como se fôssemos isentos dos mesmos padrões dos outros. Não devemos julgar os outros como hipócritas, mas devemos, com humildade, lembrar acima de tudo que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Jesus termina com essa ilustração interessante, que às vezes parece que não tem nada a ver com o texto, parece que é um versículo jogado no meio ali. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Rapidamente, para a gente concluir aqui, irmão, Jesus fecha com essa ilustração, e essa ilustração é como um raio que destrói completamente a interpretação sentimental em nome da humildade e do amor. Que não podemos nos opor aos erros. Não dê aos cães o que é santo e não jogue suas pérolas aos porcos. Pensando aqui rapidamente, irmãos, os cães na época, nos tempos bíblicos, não eram animaizinhos domésticos bonitinhos, petzinhos bonitinhos que você dava banho, cortava o pelinho, tirava a pulguinha. Não, eles não eram. Eles não eram esses petzinhos bonitinhos que hoje você tem na sua casa. O contexto era muito diferente. Eles às vezes eram usados como animais de trabalho, por pastores de ovelhas. Os cães eram usados para assustar e correr atrás de algumas coisas assim. A maioria eram, como nós chamamos hoje, de vira-latas, e grande parte deles eram selvagens, que atacavam os outros. Eles eram sujos, eles viviam rosnando, eles eram cruéis e muitos deles estavam sempre doentes. Eles eram desprezados naquela sociedade, os cães, tá bom? Então os cães bonitinhos hoje, com aquelas orelhinhas caidinhas, tudo ajeitadinho, é coisa recente, tá bom? Nos tempos de Jesus, ninguém tinha um petzinho dentro de casa, chamava de filho não, tá bom? Um judeu jamais ia jogar para os cães um pedaço de carne consagrada, jamais. E aqui Jesus está se referindo ao sacrifício no templo, que algumas partes das ofertas eram queimadas, outras eram comidas pelos sacerdotes, e alguns eram comidos pela família do sacrifício. Eles jamais iriam pegar um pedaço daquela carne e dar para um cachorro, para um cão, jamais. É isso que Jesus está falando. Eles não iam dar o que era sagrado
aos cães que eram imundos. Tal ato seria uma profanação. O que Jesus está dizendo é assim: não dê ao imundo o que é santo. E os porcos também eram considerados pelos judeus o epítome da impureza. Antíoco Epifânio, ele sacrifica um porco no altar judaico, né? E isso foi de fato uma abominação. O judeu nunca iria domesticar um porco, né? Eles eram sujos também. O que Jesus está nos ensinando com essa verdade, irmãos, é que não devemos compartilhar com as pessoas que são totalmente antagônicas para com as coisas de Deus aquilo que é santo, aquilo que é justo. A palavra de Deus e o Evangelho é o mais santo e a maior pérola que nós temos. E quando nós insistimos em dar a estas pessoas que rejeitam isso, rejeitam o Evangelho e se colocam como superiores a qualquer um e a qualquer coisa, é como você dar o que é santo a um porco, o que é pérola a um porco, ou o que é dar santo a um cão. Jesus, ele não deu todo o seu ensino a todos os que estavam ouvindo ele. Em certa ocasião ele orou dizendo: eu te louvo, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e revelaste aos pequeninos. Em outra ocasião, Jesus disse aos seus discípulos em resposta a uma pergunta, quando ele falava a multidões em parábolas, ele disse: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não foi concedido. Eu falo em parábolas para os que vendo não veem, e ouvindo não ouçam, e nem entendam. Então, na verdade, os cães e os porcos representam aqueles que, por causa da sua grande perversidade e impiedade, se recusam a ter qualquer coisa a ver com aquele que é santo e que quer fazer sempre o julgamento injusto. Eles são comparados aqui à mesma coisa. São pessoas que estão realmente reprovadas diante do Senhor. Então, o falso julgamento, ou julgamento hipócrita, ele se torna herético. Ele se torna alguém que quer ser como Deus. Então Jesus está falando: olha, não corrija mais essas pessoas. Elas serão julgadas no momento certo pelo próprio Senhor. Que nós possamos, irmãos, como crentes em Cristo, acima de tudo, lembrar que recebemos do Senhor naturalmente a direção para fazer o que é correto e ensinar o que é correto e rejeitar a mentira. Mas não devemos medir ninguém pelos nossos padrões humanos, mas lembrar que devemos medir ou olhar apenas para os padrões que Deus nos dá através da sua palavra. Que nós possamos ser pessoas que andam e vivem de acordo com a vontade de Deus e que julgam de maneira justa e não se colocam no lugar de Deus, porque apenas Deus é juiz e Senhor sobre todos nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém?